Oi, gente! Estamos começando mais uma edição do programa Minuto do Trabalho. Neste espaço, você tem a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre direitos trabalhistas com magistradas e magistrados da Justiça do Trabalho do Ceará. Os nossos convidados de hoje, aqui no estúdio de Comunicação Social do TRT do Ceará, são os juízes Germano Siqueira, Matheus Miranda e Francisco Antônio Fortuna. A magistrada Laura Nízia Moreira responde dúvidas diretamente da Vara do Trabalho do Eusébio. Este é o novo programa Minuto do Trabalho. Quais os direitos trabalhistas das pessoas que trabalham apenas nos finais de semana? Você saberia como fica a folga de quem trabalha em atividades essenciais como postos de gasolina? Deu entrada numa ação na Justiça do Trabalho, não sabe mais o número do processo e não tem mais o contato do advogado ou da advogada? O que fazer nessas situações? Você é jovem aprendiz ou estagiário e quer saber mais sobre esses tipos de contratos? Essas e outras situações serão esclarecidas hoje no programa Minuto do Trabalho. Você pergunta e a Justiça do Trabalho responde. Neste primeiro bloco, quem está conosco é o juiz Germano Silveira de Siqueira, titular da Terceira Vara do Trabalho de Fortaleza. Seja bem-vindo. Obrigado. O magistrado esclarece dúvidas sobre trabalhos nos finais de semana, atividades essenciais e como conseguir informações sobre processos trabalhistas. E, na sequência, a juíza do trabalho, Laura Nízia Moreira, traz as respostas de outras dúvidas da população. Wilson Barreto, eu sou aqui da manutenção da Câmara Municipal, sou responsável por esse setor, e eu queria fazer pergunta do tipo assim, como é que está essa situação atualmente do pessoal que trabalha só para o fim de semana, que antigamente tinha que assinar carteira num período todo e hoje em dia você pode ter um tipo de contrato que só precisa daquele período que você tem realmente a necessidade daquele profissional, certo? Olá, é importante a pergunta do Wilson Barreto, que faz, né, a respeito dessa modalidade de contrato. E é um tipo de contrato chamado contrato intermitente. Ele foi estabelecido a partir da reforma trabalhista. São aquelas pessoas que são chamadas para trabalhar apenas no final de semana. Ele funciona da seguinte forma, né? A empresa pode fazer um pré-cadastro, tem o prazo de 3 dias para convocar esta pessoa e o convocado tem um dia útil para responder se comparece ou não. Como é um contrato de trabalho, apenas uma espécie de contrato de trabalho, é obrigatório registrar esse contrato na carteira. Então anota o dia de início da prestação de serviço e nas anotações gerais, ou no E-Social, ou na carteira digital, ou mesmo na carteira impressa, vai anotando os dias em que houve a prestação de serviço. Quando não houver mais interesse em contar com aquela pessoa, faz a baixa da carteira e paga os direitos que estão estabelecidos em lei, dentro dessa proporcionalidade. Importante dizer também que o valor do salário deve ser pelo menos o proporcional, salário hora, proporcional ao salário mínimo. Então é uma pergunta muito importante do telespectador para esclarecer essa nova modalidade de contrato e dizer também que ela não é informal, ela é formal, tem que ser um contrato por escrito e registrado na carteira de trabalho. Wilson Barreto, eu sou o chefe de manutenção aqui da Câmara Municipal de Fortaleza. Eu queria entender melhor o seguinte, aquele pessoal que trabalha com serviços essenciais, tipo postos de gasolina, o pessoal que trabalha com mercantis, o pessoal que trabalha com farmácia, como é que funciona a questão da folga dele? Eles precisam ter uma folga um domingo por mês, mas tem também as folgas semanais. De que forma isso é estabelecido? Bem, a regra geral do artigo 67 da CLT é que a folga semanal deve ser preferencialmente nos domingos. Mas há algumas atividades que estão previstas até na Lei 10.101, em que se diz de forma um pouco diferente. Depois da terceira semana, aí se concede a folga dominical. Acordos e convenções coletivas também podem tratar deste tema.
Mas é importante também destacar que o acordo e a convenção coletiva não pode eliminar a folga dominical. Isso não pode ocorrer. Pode estabelecer uma periodicidade um pouco maior, como a gente vê em alguns acordos e convenções, mas eliminar a folga dominical, isso não é possível. Então, para resumir, regra geral, deveria ser todo domingo. Pode haver, nos termos da lei que referi aqui, depois da terceira semana, a folga dominical, e também pode haver acordo e convenção coletiva tratando de forma diferente, mas sem eliminar o direito. Meu nome é Juarez Gonçalves de Araújo. Eu trabalhava como técnico de manutenção da plataforma da Petrobras em Paracuru. Me transferiram para o Rio Grande do Norte. Aí eu não me estava dando bem lá e pedi para me para fora, não consegui. Aí eu abandonei, estava como abandono de serviço. Né? Aí o advogado disse que, eu fui para o advogado, ele disse que eu não perdi a causa não, porque eu não era obrigado a trabalhar. Aí ele entrou com o processo, aí começou a rolar, ele deu caso de ganho, mas aí eu perdi o contato com ele. Não sei onde é o escritório, não sei o telefone, nem sei atualmente, não sei o número do processo também. Eu queria saber como anda esse processo. Bem, o Juarez ele coloca uma questão que não é tão rara assim. Geralmente nos processos mais antigos, o cliente acaba perdendo contato com o advogado perdendo contato com o cliente. Isso é possível que ocorra. O ideal é que todos tenham o número do processo, qual é a vara, guardem isso consigo, guarde na sua residência, para que tenha sempre essa possibilidade. Até para ajudar o Juarez nessa busca dele, fui verificar no sistema PJE, e pelo nome dele, né? Não sei que tem um homônimo, mas eu acredito que não, e o processo dele tramita na primeira vara de Caucaia. Eu vou até dar o número aqui para ele, que eu anotei, é o número 011-090, dígito 33, do ano de 2006. A advogada do Juarez é a doutora Fabiola Joca Noleto, já que ele não lembra, né, o nome da advogada. E aí é importante que, se ele estiver nos ouvindo, que ele compareça à vara, busque o contato com a sua advogada também, né, para que veja o trâmite processual como é que está. Eu queria agradecer o convite para comparecer aqui no estúdio, para participar do Minuto do Trabalho, que é uma importante ferramenta de comunicação da magistratura, do tribunal, das varas com o jurisdicionado. E agora vamos ouvir mais uma pergunta e logo em seguida a juíza do trabalho, Laura Nízia Moreira, vai tirar outra dúvida direto do Fórum Trabalhista do Eusébio. Vamos assistir? Sou Francileide, autônoma, e tenho um pequeno negócio. Estou precisando de alguém para me ajudar. Eu tenho que realmente assinar a carteira dela e pagar um salário mínimo? Esta é a minha pergunta. Francileide, um prazer enorme estar falando com você. Se você tem um pequeno negócio e você acha que dá para você tocar ele sozinha, com a sua família, sem ter uma necessidade de uma pessoa, é claro que você não vai precisar encontrar ninguém. Mas se você está sentindo uma necessidade para o seu negócio evoluir, de ter uma pessoa que vá todos os dias, que você possa dar ordens e ela cumpra e você fique fiscalizando. Se você, por essa pessoa, você estiver disposta a pagar uma remuneração, e se essa pessoa que você esteja precisando, ela não pudesse se fazer substituir, ou seja, você quer que seja ela todos os dias, ela não pode mandar outra pessoa no seu lugar, aí sim você vai ter que ter um empregado. Porque vai ter todos os elementos que caracterizam a relação de emprego, tá certo? E nesse caso, sim, você vai ter que assinar a carteira de trabalho dela. Por que é importante você assinar a carteira dessa pessoa que passou a ser seu funcionário, seu empregado? Porque se você não fizer isso, pode ser que gere para você uma fiscalização que resulte numa multa que pode variar de 800 a 3 mil reais. E não esqueça, Francineide, assinar a carteira e pagar os direitos trabalhistas é uma proteção para você e para o funcionário. Agora vamos para um breve intervalo e na próxima rodada recebemos aqui o juiz do trabalho, Matheus Miranda, da Vara do Trabalho de Maracanaú. Programa Minuto do Trabalho. Você pergunta e a Justiça do Trabalho responde. O nosso convidado deste bloco é o juiz titular da 2ª Vara do Trabalho de Maracanaú, magistrado Matheus Miranda de Moraes. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, é um prazer estar aqui. Vamos ver o que os trabalhadores perguntaram?
Logo depois, o magistrado Matheus Miranda faz suas explicações aqui do estúdio. Meu nome é Giovanni Gonçalves, eu trabalho com refrigeração. Eu tenho um funcionário, eu pago ele todo final de semana bem certinho. No caso, se eu botar ele para fora, ele pode botar na justiça? Aí eu queria saber a resposta de vocês. Excelente pergunta, Giovânio. Olha, aqui na Justiça do Trabalho, a gente não tem na lei nenhum critério com relação ao número de dias, critério mínimo. A lei fala só de não eventualidade. Então, o que é que o juiz vai analisar? Vai analisar se essa pessoa trabalha para você regularmente, frequentemente. Então, como é que funciona? Se você só chama ele nos finais de semana, quando você tem uma demanda especial, um pedido maior, um serviço maior, e demora para chamar ele de novo, essa pessoa provavelmente é eventual. Agora, se ele está com você todo final de semana, possivelmente ele vai ter um direito ao vínculo de emprego. Mas deixa eu te dar 2 dicasinhas boas que é para você perder o medo da Justiça do Trabalho e poder fazer o melhor para você e para essa pessoa que trabalha com você. A primeira dica é pegue recibo. Se tem carteira assinada ou não, pegue recibo toda vez que você fizer um pagamento para ele. É assim que o juiz vai saber quantos dias essa pessoa trabalhava e qual a distância entre as vezes que você chamava ele. Isso é importante para a gente definir se tem ou não vínculo de emprego. E a segunda dica é, a lei prevê que você pode contratar essa pessoa a tempo parcial, que significa que você não tem que pagar o salário inteiro para ele. Você vai pagar só pelos dias trabalhados, o INSS sai pequenininho e o salário também cabe no seu bolso e ele dorme tranquilo e você dorme também. Meu nome é Gabriel, tenho 23 anos, eu trabalho de inspetor de aluno e a minha dúvida é, eu trabalho de carteira assinada, só que por contrato, tempo indeterminado. Eu queria saber se com 1 ano de trabalho, de contrato de tempo indeterminado, quando eu for colocado para fora da minha empresa, se eu vou receber seguro-desemprego. Gabriel, primeiro é desejar que você tenha uma vida longa nessa empresa e que seu emprego se permaneça por muitos anos, porque é a melhor forma realmente a gente não precisar contar do seguro-desemprego, porque o seguro-desemprego é temporário. Mas no seu caso específico, você tem 12 meses de trabalho, 12 meses de carteira assinada, você tem sim direito ao seguro-desemprego, tá? Tem 3 formas de você receber o seguro-desemprego, anote aí para você não esquecer. 12 meses, quando você vai ter pela primeira vez que receber seguro-desemprego, você tem que ter um mínimo de 12 meses. Se você já recebeu o seguro-desemprego antes, para a segunda vez que você vai receber o seguro-desemprego, basta você ter tido 9 meses de contrato. E se você já recebeu 2 vezes, o mercado está muito instável, você estava tendo sucessivos empregos, para a terceira vez que vai receber o seguro-desemprego, basta 6 meses de carteira assinada. A partir daí você pode também se habilitar o seguro-desemprego. Boa sorte! Olá, meu nome é Nissâmia. Na carteira de trabalho da minha mãe estava só doméstica, só que ela estava exercendo 2 funções, de babá e doméstica. E a minha mãe não entrou em processo por conta que ela conversou com a mulher. Só que a mulher não pagou o preço certo, que era bater pago, com a multa, assim. Aí eu queria saber com quanto tempo depois ela poderia entrar na justiça para resolver, isso da forma certa, entendeu? Nizâmia, todo mundo, seja doméstica, empregada de indústria, tem 2 anos para entrar na Justiça do Trabalho, tá? Então são 2 anos a partir do término do contrato, tá? Então esse período parece longo, mas passa rápido. É o tempo necessário que ela vai ter para procurar documentos, conversar com testemunhas e procurar alguém especializado na área, é o melhor a se fazer, tá? Então são 2 anos e tem mais uma possibilidade. Se ela ainda estiver trabalhando, são 5 anos. Então ela tem 5 anos se o contrato estiver ativo, às vezes fica uma férias dentro, 13º salário, ela pode reclamar enquanto estiver trabalhando sim. Essa é a hipótese menos comum, mas está na Constituição. Converse com alguém especializado na área, porque a questão da doméstica, babá, essas funções às vezes podem sim ser acumuladas. E é o profissional que vai te indicar o melhor caminho a seguir. Boa sorte! E agora vamos ouvir mais uma pergunta e logo em seguida a juíza do trabalho, Laura Nízia Moreira, vai tirar outra dúvida direto do Fórum Trabalhista do Eusébio. Vamos assistir? Eu sou o Paulo de Tasso, poeta da esperança, nascido lá em Tauá, na Fazenda Confiança. Muito grato ao grande Deus pela proteção dos meus e um mundo de bonança. Olá, nós que produzimos cordéis e outros autônomos, como fazemos para nos aposentar? Paulo, para você ter direito a uma aposentadoria, a princípio você tem que ser contribuinte do INSS.
E para ser contribuinte do INSS, você não necessariamente tem que ser empregado. O empregado, ele já automaticamente já transfere a responsabilidade para o empregador e o empregador vai recolher mensalmente para o INSS as contribuições dele e depois que ele atingir aquela idade e aquele tempo ele vai se aposentar e não se preocupa. Mas no seu caso, que você não é empregado e sim um autônomo, você também pode estar vinculado ao INSS. Você é um contribuinte individual, seja como pessoa física, seja como MEI. Você sabia disso? Que você pode sim estar vinculado ao INSS e depois que você atingir a sua idade e o tempo de contribuição você ter a aposentadoria? Pois então veja isso, procure um profissional especializado, procure um advogado, faça suas contas, veja as suas possibilidades e comece, se for essa a sua finalidade para o futuro, a recolher o seu INSS para uma futura aposentadoria. Mas a maneira de você receber um benefício do INSS sem ser aposentado, existe essa possibilidade. Mas aí nós não vamos estar falando em aposentadoria. Nós vamos estar falando de um benefício assistencial, que se chama BPC, que é o benefício de prestação continuada. E como é que eu faço para receber esse benefício? Ele não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial. E para que você tenha direito a esse benefício, hoje, pela nossa legislação atual, você tem que ter alguns requisitos. Primeiro, baixa renda. O que é baixa renda, Paulo de Tarso? É que você e sua família, dividindo, vocês têm por cabeça dentro de casa, cada um recebe menos de 1/4 de um salário mínimo. Ou seja, tem que ser baixa renda mesmo. Segundo critério, você ser uma pessoa idosa. O que é uma pessoa idosa? Ser mulher ou homem com mais de 65 anos. Ou você ter alguma deficiência comprovada. Aí você consegue receber o benefício de prestação continuada. Tá certo? Espero ter respondido a sua pergunta. Agora vamos para mais um intervalo e no próximo bloco retornamos com o juiz do trabalho Francisco Fortuna, titular da 7ª Vara do Trabalho de Fortaleza. Programa Minuto do Trabalho. Você pergunta e a Justiça do Trabalho responde. Estamos de volta com o programa Minuto do Trabalho. Caminhamos para o terceiro e último bloco do programa, com a participação do magistrado Francisco Antônio da Silva Fortuna, que atua na 7ª Vara do Trabalho de Fortaleza. Seja bem-vindo. Obrigado, Jamile, pelo convite. É uma satisfação participar do programa Minuto do Trabalho. Falaremos de assuntos como contratos de estágio e programa Jovem Aprendiz. Vamos ouvir as dúvidas das pessoas nas ruas e, em seguida, o juiz Francisco Antônio da Silva Fortuna responde aqui, no estúdio do programa Minuto do Trabalho. Olá, meu nome é Clarice, eu trabalho como recepcionista e eu tenho uma dúvida em relação ao tempo de estágio. Se depois de 2 anos, por quanto tempo mais ele pode ser estendido? Clarissa, muito oportuna a sua pergunta, porque tenho certeza que essa é uma dúvida de muitos estagiários ou pretensos estagiários. O contrato de estágio ele possui uma regulamentação legal, ou seja, todos os requisitos para sua validade estão previstos em lei. Daí que o descumprimento de qualquer desses requisitos ele pode desvirtuar, pode descaracterizar esse contrato. E um dos requisitos é o prazo de duração, que é de 2 anos. Sendo ultrapassado o prazo de 2 anos, o contrato passa a ser um contrato de trabalho normal. Tá? Você deixa de ser estagiário e passa a ser um trabalhador, um empregado com contrato de trabalho por prazo indeterminado. Olá, meu nome é Ana Vitória, sou estudante de jornalismo da UFC aqui de Fortaleza e eu tenho uma dúvida sobre as questões de estágio. Já eu vou começar a estagiar dentro da minha faculdade e eu queria saber sobre as leis trabalhistas com relação ao estágio. São as mesmas leis para quem está trabalhando? Tem alguma diferença? Eu tenho sempre o direito a receber algo, a receber algum valor pelo que eu estou fazendo ou não? Essa é a minha dúvida. O contrato de estágio ele é previsto em lei e possui requisitos próprios. Se distingue do contrato de trabalho, principalmente quanto aos objetivos, as formalidades e os direitos. Os objetivos do contrato de estágio são principalmente a complementação e o aperfeiçoamento
aliás, acadêmico e profissional do estudante, tá? Então, quando você entra em um estágio, a finalidade principal não é a remuneração, não é a bolsa que você vai receber. A finalidade tem que ser, você tem que estar focado mais no aprendizado, porque é uma oportunidade que você terá de agregar conhecimento da área profissional que você pretende seguir, tá? Já quanto às formalidades, há também a distinção em relação ao contrato de trabalho, porque o contrato de estágio, ele obrigatoriamente tem que ser por escrito, diferentemente do contrato de trabalho, que pode ser feito de forma verbal ou tácita. Os direitos do estagiário são mais restritos, né? Na verdade, o estagiário ele tem direito a receber uma bolsa, ela pode ser de qualquer valor e vai depender do ajuste que é feito entre o estudante, a instituição de ensino e a empresa concedente. O estagiário também tem direito a um seguro de acidentes pessoais, tem direito também ao auxílio transporte. A lei, ela concede um recesso. Na verdade, o estagiário ele tem direito a um recesso que preferencialmente deve coincidir com o período das férias escolares com duração de 30 dias. Além disso, os estagiários também têm direito a jornada reduzida, que é também fixada em lei, na lei do estagiário. Essa jornada ela deve ser de até 6 horas, né? Podendo ser, inclusive, com duração inferior, desde que previsto no termo de compromisso, e o limite é de 30 horas semanais. Oi, tudo bem? Sou Carlos Judá, sou jovem aprendiz. Eu queria tirar umas dúvidas a respeito do programa Jovem Aprendiz. Se os meus direitos são igual de um trabalhador, qual é o meu remunerado, se eu tenho direitos trabalhistas igual a qualquer trabalhador. Carlos, quanto à comparação entre o trabalhador, o empregado e o aprendiz, a legislação ela praticamente equipara o aprendiz ao empregado em geral em termos de direitos, mas há algumas restrições que são feitas na lei, tá? Primeiramente, quanto ao FGTS. O FGTS do trabalhador, do empregado, né, com carteira de trabalho assinada, é de 8%, enquanto do aprendiz é de apenas 2%. Tá? Há também uma distinção quanto à jornada, que a jornada do aprendiz ela pode ser de até 6 horas. O que extrapolar esse limite deve ser pago como hora extra. Há a possibilidade também de cumprimento de jornada de 8 horas, desde que o aprendiz ele já tenha concluído o ensino médio. Tá? Outra distinção é que o aprendiz ele não é inscrito no PIS e também não tem direito a seguro-desemprego. No que diz respeito à parte previdenciária, o aprendiz ele contribui para o INSS e tem direito aos benefícios, né, que estão previstos na legislação previdenciária, exemplo de auxílio-doença, de pensão por morte, de aposentadoria por invalidez. Mais uma vez, outro participante faz sua pergunta e, na sequência, a juíza do trabalho, Laura Nise, esclarece a dúvida. Vamos assistir? Você pergunta e a Justiça do Trabalho responde. Bom dia! Aqui é Palhaça Fulepa, sou do Caos Coletivo, artistas independentes da cidade de Fortaleza. E a gente, né, com esse trabalho autoral, autônomo, a gente quer saber dos nossos direitos, que a gente não tem carteira assinada. É tudo o quê? Independente. Então, como que fica nossos direitos de agora e daqui pro futuro, né, com a aposentadoria, quem sabe? Como é que vai ficar nossos direitos? É isso. Segue, acompanha a gente, Caos Coletivo, certo? Artistas lindos dessa cidade. Fulepa, prazer enorme, vou tentar responder a sua pergunta. Com relação aos seus direitos trabalhistas, é o seguinte, você é autônomo, você não tem carteira assinada. Se você não tem carteira assinada e é autônomo, não há que se falar em direito trabalhista. Não há que se falar em férias, não há que se falar em 13º, não há que se falar em FGTS, nem seguro-desemprego, tá certo? Porque você não é empregado e só tem esses direitos quem é empregado.
Mas, se você não é empregado por uma condição pessoal, porque eu, Fulepa, não quero, eu prefiro ser autônomo, trabalhar a hora que eu quero, como eu quero, para quem eu quero, você não vai ter os seus direitos trabalhistas porque é uma opção sua de assim viver. Agora, Fulepa, se você é subordinado a alguém, recebe ordens, tem que prestar um serviço de forma contínua, recebe por isso e não pode se fazer substituir, ou seja, você é uma pessoa que se caracteriza como empregado, o ideal que você faça, Fulepa, é que nessa condição você procure um especialista, um advogado especialista e vá atrás dos seus direitos. A aposentadoria do empregado, ela é automática, quem recolhe é o empregador. Só que a gente não recebe a aposentadoria só quem é empregado. Há quem receba aposentadoria mesmo não sendo empregado, que é o seu caso, Fulepa. Você, como autônomo, você pode se vincular ao INSS, contribuir mensalmente para o INSS como contribuinte individual. Você sabia disso? E é obrigatório. Você vai recolher todo mês um percentual em cima da sua remuneração. No caso, se você não prestar serviço para a pessoa jurídica, é 11%. Você recolhe 11% do que você recebe e no final, se você tiver uma doença, quando você tiver com a idade limite a ser atingida e com o tempo de contribuição atingida, você vai ter uma aposentadoria como todo e qualquer empregado. Tá certo? Espero ter respondido a sua pergunta. Encerramos por aqui mais um programa Minuto do Trabalho. Agradecemos a participação do juiz trabalhista Francisco Antônio da Silva Fortuna, assim como dos demais magistrados que participaram desta edição do programa e contribuíram no esclarecimento de dúvidas da população. Se você é trabalhador ou trabalhadora, empregador, empregadora ou profissional liberal tem alguma dúvida sobre direitos trabalhistas ou mesmo sobre o funcionamento da Justiça do Trabalho, participe também do programa. Entre em contato conosco através do telefone DDD 85-3388-9426 ou pelo e-mail comunicação@trt7.jus.br. Você pode gravar um vídeo com a câmera do seu celular na horizontal e nos enviar sua pergunta. Esperamos ter contribuído para esclarecer algumas dúvidas e aguardamos você no próximo encontro. Minuto do Trabalho. Você pergunta e a Justiça do Trabalho responde.